Amém. Amém. Eu sei que o Pai, Jesus, Ele está aqui nesse lugar. E Ele está com muita expectativa nesse tempo. Expectativa no teu coração. Você pode projetar o tema. E eu queria que... Você está dando para entender? Está conseguindo ler direitinho? No 3, eu vou contar de 1 até 3, você vai bradar esse tema. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém. Existem valores que regem o avivamento que o Senhor quer fazer na sua e na minha vida. E eu me incumbiro com esse grande desafio de abrir esse momento tão nobre. E eu estou muito feliz, ansioso, nervoso. Mas eu quero te dizer que alguns dias eu fico com dificuldade de dormir pensando nesse tema. Pensando com expectativa no que Deus tem para fazer no nosso meio. No meio de pessoas tão lindas, jovens tão lindos. Que na verdade esse mundo espera com expectativa a sua manifestação, a minha manifestação, para que esse avivamento que vai acontecer nesse tempo, que o Espírito Santo quer fazer no teu coração, alcance as pessoas que estão longe de Jesus, seus familiares. Você pode abrir comigo Salmos 85, Salmo 85, versículo 6. Antes da gente ler esse versículo, eu queria te contextualizar sobre a palavra avivamento. Essa palavra avivamento, ela não se encontra na Bíblia. Não é um termo que está na Bíblia, avivamento. Essa palavra começou sendo usada pelos avivalistas, os irmãos que eram levados pelo Espírito Santo a pregar, e o Espírito Santo era derramado de forma profunda nas localidades no século passado. Então, essas pessoas começaram a falar sobre avivamento. E esse termo, avivamento, foi começado a falar por essas pessoas. Na verdade, a Bíblia fala de um verbo, avivar ou reavivar. Esse verbo é falado mais ou menos 250 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele é falado no grego, a tradução do grego mais ou menos 7 vezes. Você pode falar, caramba, Moisés, no Velho Testamento era tanto falado, porque no Novo Testamento, que teve o derramamento do Espírito Santo, e não é tão falado assim? Então vamos pensar comigo. Quanto tempo o Antigo Testamento foi escrito? De geração em geração. De reis a reis, de juiz a juiz. Até chegar em Jesus. E olha o quão pouco tempo foi escrito o Novo Testamento. Então por isso tão poucas vezes é falado esse texto. Vamos lá, versículo 6 de Salmos 85. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se regozije em ti? Esse é um salmo de Davi. Vou repetir para você. E não tornará a nos vivificar-nos para que o teu povo se regozije em ti? Eu queria fazer o seguinte. Normalmente Jesus fazia isso também. Quando Jesus foi falar sobre oração, o que Jesus falou? Quando você for orar, não faça como os hipócritas, que chegam no templo, vestidos cheios de pompa. Jesus desconstruía um conceito que o povo tinha e trazia um novo conceito. Então Jesus falou assim, quando você for orar, você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus desconstruiu um conceito que eles tinham e construiu um novo conceito. Então eu quero começar falando para você o que não é avivamento.
O que não é avivamento? Avivamento não são programações geradas pela igreja. A igreja, ela não tem condição de produzir avivamento. A igreja em si, hoje tem cultos de avivamento. Nós não podemos produzir esse avivamento. Mas nós podemos, com o coração incendiado de amor pelo Senhor, buscar e preparar o caminho para o avivamento. Com o coração incendiado de desejo pelo Senhor, com corações desejosos, buscar o Senhor e provar disso. Mas nós, na nossa força, não podemos gerar avivamento. Segunda coisa, avivamento não é só milagres, sinais e prodígios. Avivamento não é só isso. No meio do avivamento, as pessoas são curadas, transformadas, mas avivamento não é só isso. Avivamento é um profundo encontro com Deus que produz transformação no caráter do homem. É o Espírito Santo tocando em você e tirando do que é ruim, daquilo que tem dentro de você, e te transformando. O maior milagre que você e eu, que a gente pode provar, é a transformação do nosso caráter. As curas e sinais são bônus, posso dizer assim, de Deus. Mas o que o Senhor quer produzir num verdadeiro avivamento é o toque no teu caráter e no meu caráter. Amém? Amém? Ih, vocês estão fracos demais. Amém? Amém? Show. Segundo ponto que não é avivamento. Avivamento não é algo emocional. Avivamento não é algo emocional. Ai, eu estou chorando. Faz parte, né? Quando o Espírito Santo vem, você começa a sentir uma presença legal, sentir algo profundo dentro de você. Mas avivamento não é só mexer nas suas emoções. Tem gente que chora, tem gente que treme. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, meu irmão, eu chorava, tremia, de joelho, pulava. Tem uma história até muito engraçada aí que o pessoal conta aí, mas depois você pergunta para mim que eu te conto. Mas avivamento não é só isso. Não é só algo emocional. O Senhor, Ele quer tocar profundamente dentro de você e não só nas suas emoções. Porque o homem é composto de emoções. Então, quando você sente algo, você começa chorando. Tem gente que baba, né? Tem gente que baba. Tem gente que chora tanto que... Então, não é só isso. Avivamento é mais do que isso. Quarto ponto, quarta coisa que não é. Avivamento não é um modismo. Avivamento não é um modismo. Você vai ver na história da igreja do Senhor, na história do Antigo Testamento, homens guiados por Deus, sedentos por Deus, produzindo com o seu coração desejoso pelo Senhor avivamentos. Você pode ver o rei Ezequias, o rei Josias, Neemias, você vê lá a igreja em Jerusalém, em Samaria, em Antioquias, eles foram movidos por um avivamento, movidos por um profundo amor pelo Senhor, pelo um profundo desejo pela presença de Deus, pelas leis do Senhor, e por conta disso, eles transformavam as localidades. A gente vê no século XVIII, a gente vê no século XVI, homens cheios de Deus, que andaram sobre o avivamento, andaram sobre as marcas do Espírito Santo. Porque não é um modismo, não é. Avivamento não é um modismo. Então você pode me perguntar, Moisés, você falou aí, o que não é avivamento? Avivamento... A gente não pode produzir avivamento, o avivamento não é só milagres, avivamento não é algo emocional e não é modismo. Então, o que é avivamento? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, o que é avivamento? Para o outro lado agora, o que é avivamento? Tem um irmão chamado Robert Coleman. Esse irmão escreveu um livro que marcou a história da igreja em São Pedro, em Cabo Frio, perdão,
É toda a igreja, né? Plano Mestre de Evangelismo. Quem já leu esse livro aqui? Plano Mestre de Evangelismo. Poucas pessoas, te recomendo a ler esse livro. Esse irmão falou assim, ó, ele trouxe um termo para avivamento que eu achei muito interessante. Ele falou que o avivamento é o retorno do homem à sua verdadeira natureza e propósito. Eu vou falar de 1 a 3, você pode repetir essa frase, eu vou falar de novo para você, tá? Avivamento, pode repetir? Avivamento é o retorno do homem à sua verdadeira natureza e propósito. Deus quer restaurar no teu coração a natureza dele, a natureza santa dele. Ele é santo e ele deseja que você e eu sejamos santos. E Deus quer te impulsionar através da força do Espírito a viver o propósito eterno de Deus com toda a tua força e o teu vigor. Ele quer fazer isso. E o que o avivamento produz no coração do homem e da igreja? Existem 4 coisas que o avivamento produz em mim e em você, quando nós estamos provando dele. Primeiro, profunda sensação da presença de Deus. Não tem quando você está num lugar buscando o Senhor, que você vê que o lugar fica denso, o ambiente fica denso. O ambiente fica assim, você fica, caramba, que doideira, que lugar é esse? Creio que foi isso que Moisés sentiu quando estava lá e viu a sarça pegando fogo. Eu ouvi Deus falar, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. Caramba, Senhor, você está aqui. É uma profunda sensação da presença de Deus. Fica palpável. Uma das ações do avivamento. Segundo, oração fervorosa e louvor sincero. Quando você prova dessa presença maravilhosa de Deus, você começa a ser atraído por um ambiente de oração fervorosa. E aí a gente vê, aos domingos, nossos jovens se mobilizando para subir ao monte, largando tudo, largando sua cama, largando seu conforto e partindo para o monte e passando o dia todo, às vezes 24 horas de jejum, às vezes 12 horas, lá no domingo, outros dias, buscando o Senhor. Existem irmãos, nesses períodos de antecedentes ao retiro, que ficaram aí fazendo um jejumzão, alguns de 24 horas, outros fizeram de 4 dias, outros de 3 vezes de 24 horas, segunda, quarta e hoje, de 24 horas de jejum, buscando a Deus, orando intensamente. Aí você vai me falar, isso não é um avivamento que está sendo produzido no coração das pessoas? Isso não é um avivamento que está acontecendo no coração do teu amigo, que às vezes você está vendo ele lá, o cara está subindo um monte direto, o cara está buscando a Deus, está provando numa oração viva. E você olha e fala, caramba, meu irmão, o cara está sendo avivado. E por que você não? Por que você não está provando disso? Quero te dizer que o Senhor te trouxe para te dar esse toque de eternidade no teu coração. Você vai sair daqui avivado, amém? Você vai sair daqui avivado, provando de novo, sendo reavivado pelo Senhor. Porque eu tenho a certeza que todos que estão aqui um dia foram tocados pelo Espírito Santo. E se não for ainda, vão ser aqui em nome de Jesus. Amém? Oração fervorosa e louvores sinceros. Terceiro ponto que o avivamento produz: convicção de pecado na vida da pessoa e confissão. Não existe avivamento sem essa profunda convicção do teu pecado. Aí você pode falar assim, caramba, meu irmão, caramba. Eu me lembro algumas vezes que eu me deparei comigo mesmo, com minha humanidade, com meus pecados. E eu ficava assim, caramba, o que está acontecendo? Eu sou assim mesmo?
Eu sou isso mesmo que está aqui. Me lembro algumas vezes que eu caí no pecado muito feio. Vou me expor um pouquinho. Pecado de inveja. Pecado de inveja é difícil de confessar, né, gente? Pô, pecadozinho miserento de confessar, meu irmão. Eu confessei inveja. E, cara, que luta dentro de mim, que luta para trazer luz, para falar daquele pecado que estava dentro. Mas sabe que depois eu entendi que conforme você vai se achegando para perto de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz. Ele é luz. E às vezes a gente começa buscando o Senhor, quando vê, puf, você se vê. Caraca! E qual é às vezes o desejo da gente? E o que a gente é impulsionado a se esconder? Pô, eu tô assim, meu irmão, tá doido, vou confessar isso nada. E a gente acha que isso é uma reprovação. Quero te dizer que a sua natureza e a minha natureza é pecaminosa. E conforme você chegar perto do Senhor, mais próximo de Jesus, você vai se ver. Por quê? Porque o Senhor quer gerar em você o caráter, a vida dele. Não tenha medo de trazer luz aos seus pecados. Não tenha medo. Porque quando o Senhor te mostra que é diferente de ser pego, quando você é pego, fui pego no pecado. Pô. Quando o Senhor te mostra e você abre o teu coração, é porque você está se aproximando de Jesus, está chegando mais perto da luz, e a consequência disso é você se ver e deixar ser transformado por Ele. Quem quer ser transformado à imagem de Jesus aqui? Amém? Está fraco. Quem quer ser transformado à imagem de Jesus aqui? Amém? Então se aproxime de Deus e não tenha medo de confessar os seus pecados. Quarto ponto, um desejo profundo de santidade de vida. Quando a gente prova do avivamento, nós temos um desejo profundo de viver uma vida santa, separada. Se guardar do mundo, do pecado. Se guardar dos olhares daquela pessoa, aquela mulher que passa lá, vestido de forma inconveniente, e você, não vou olhar, levanta, vai para o outro lado da rua, fecha o olho, fecha a internet, desliga o telefone. Ou então você, irmã, você perde o desejo de manipular, você perde o desejo de colocar aquela roupa mais sensual, para chamar a atenção, porque você entende que a tua afirmação está no Senhor Jesus. Você não precisa se autoafirmar. O avivamento produz em você um desejo de ser santo. Aí você vai chegar em frente àquele espelho e vai falar assim: Espírito Santo, estou vestido de forma decente para ir para o meio da igreja. Ou então, Espírito Santo, estou vestido de forma decente para ir para a faculdade, para a escola, ou para onde seja. Será que minha forma de falar não está seduzindo alguém? Aí começa aquelas preocupações. Será que essa roupa aqui está tranquila? Será que o que eu estou falando está defraudando? Um profundo desejo de viver uma vida santa. O avivamento produz isso. E existem características principais do avivamento. Características principais do avivamento. O avivamento produz um extraordinário revigoramento na igreja de Cristo Jesus. E eu quero te dizer que essa é a nossa expectativa. Que nós possamos sair daqui tocados e revigorar a igreja de Jesus na nossa localidade. Amém? Amém? O Senhor quer te incendiar nesse lugar, para que essa fagulhinha que está dentro de você comece a incendiar outros que não estão aqui. Comece a incendiar na tua casa, com os seus pais que não conhecem a Jesus, na sua forma de falar.
Pô, meu filho está diferente, cara. Ele falava desse jeito comigo, não me respondia, atravessado direto. Pô, tá alguma coisa diferente. Pô, minha filha está obediente, cara. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer. Um revigorar da igreja de Jesus. E o avivamento também produz uma conversão de multidões. Conversões de multidões. E agora eu quero me lembrar de um tempo no meio da igreja. Os irmãos têm sempre falado sobre isso, que o nosso relacionamento era tão intenso, que a nossa vida de comunhão era tão intensa, a nossa vida de luz era tão intensa, que no meio das nossas reuniões gerais, muitas pessoas se convertiam. Muitas pessoas, e você pode olhar hoje aquele monte de gente lá na frente, às vezes, poucas conversões. Mas o avivamento que Deus quer produzir em mim e em você, Ele vai levar muitas pessoas a Jesus, porque esse é o cumprimento do propósito eterno de Deus. Amém? Revigor sobre a igreja de Cristo. E multidões se achegando ao Senhor. Eu fiz uma camisa. Tá vendo aqui? Eu vi esse desenho, achei muito maneiro. Eu falei assim, cara, eu vou fazer. Vou fazer porque eu acredito nisso aqui. Esse aqui foram alguns movimentos de avivamento que aconteceram nos séculos. Avivamento dos morávios em 1700. Avivamento do país de Gales em 1904. Avivamento de Azusa em 1906. E Brasil hoje. Quero te dizer que o Senhor vai te avivar em nome de Jesus. O Senhor vai tocar no teu coração em nome de Jesus. Esses avivamentos que eu falei aqui, o avivamento dos morávios produziu uma profunda restauração de unidade. Aquele povo perseguido se encontrou refúgio numa localidade e começaram a trabalhar num grande fazenda de um rapaz chamado Zinzendorf, conde de Zinzendorf. E aqueles morávios tinham muitas teologias, e por conta disso eles brigavam muito, eram de muitas ramificações, muitas teologias. E naquele lugar, fugindo da perseguição, eles se juntaram. E o conde de Zinzendorf começou a pastorear aquele monte de gente brigando. Quando reunia, falaram que era pentecostal, o outro era tradicional, que não sei o quê, brigando. Quando vê, um dia, esse conde juntou todo mundo. Falou assim, vamos cear. E compartilharam do pão e do vinho. E caiu sobre eles o Espírito Santo. E começou produzindo unidade. Eles começaram a chorar e se arrepender dos seus pecados, das suas diferenças. E Deus começou a fazer um rebuliço no coração daqueles caras. Eles começaram a orar, a buscar o Senhor. E esse avivamento produziu uma reunião de oração que durou 100 anos. Você tem noção do que é isso? Um povo orar durante 100 anos, sem parar, 24 horas, 7 dias da semana. É o que o Espírito Santo produz. Unidade, avivamento. Os morávios enviaram muitos missionários, muitos. Era um movimento chamado de pietistas. Eles começaram a ter piedade das pessoas e começavam a compartilhar da tua fé com as pessoas. E incendiado o coração, eles foram para muitos lugares. Conta a história que 2 jovens moravianos, eles queriam pregar o evangelho, mas eles não tinham dinheiro. E eles fizeram contato com o Senhor de fora de uma ilha, de não sei aonde, não lembro o nome agora. E eles falaram para o cara, a gente está querendo para ir, porque tinham muitos negros escravos lá naquela localidade, que não conheciam a Jesus. E ele falou, eles mandaram uma carta falando assim, a gente quer ir para ir pregar. E a resposta daquele senhor falou assim, aqui não entra nenhum pregador do evangelho, eu não vou bancar ninguém para vir para cá. Se vocês quiserem vir para cá, vocês vêm, mas se bancam. Aqueles 2 jovens se venderam a ele. Falou assim, você não vai bancar não? Então nós 2, a gente vai se vender como escravo.
para ir e pregar a Jesus, para ir e pregar o evangelho que transformou a minha vida e a vida deles. E diz a história que no dia deles embarcarem, eles estavam do lado lá, naquela plataforma, um navio encostado e as famílias tudo juntos, reunidas, chorando, porque nunca mais iam ver aqueles dois jovens. Nunca mais eles iam ver suas famílias, seus pais, mães, parentes. E todos eles perguntando, por que vocês estão indo? Por que vocês estão indo? Por que vocês vão? E eles subiram, e de cima do navio, eles olharam para baixo e falaram, sabe por que a gente está indo? É para que o Cordeiro de Deus que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Dois jovens que se entregaram por amor de Jesus. Segundo avivamento, País de Gales, 1904. Rapidinho, gente. Esse avivamento começou com um cara chamado Van Robert. Van Robert, um jovem de 13 anos, começou a orar todos os dias, pedindo a Deus, Deus me encha do teu Espírito Santo. Deus me enche do teu Espírito Santo. E ele pedia, derrama um avivamento no País de Gales. Derrama um avivamento no País de Gales. Com 13 anos de idade, esse cara começou a semear as suas orações. Esse garoto semeando suas orações. Com 25 ele foi fazer o seminário de teologia. E chegando no seminário de teologia, ele tem uma experiência com Deus. Que Deus chamando ele de volta para o País de Gales, para poder pregar ao Senhor naquela localidade. E ele fica confuso, porque eu entrei agora no seminário. Imagina aí, você entrou na faculdade agora recente, seus pais estão todos felizes, né? Pô, maneiro. Imagina, Deus te aparece para você e fala assim, você vai voltar para o País de Gales e vai começar a pregar a minha palavra naquele lugar. Imagina que loucura. E um dia na reunião, ele estava sentado e ele teve uma visão e viu os jovens do País de Gales chamando, os jovens amigos dele chamando ele de volta. Venha para o País de Gales, venha para o País de Gales. Então ele largou tudo, largou a teologia, o seminário de teologia e voltou para o País de Gales e começou a pregar. Começou a pregar com 26 anos. 26 anos. Van Robert começou a pregar. E um avivamento começou de forma maravilhosa no País de Gales. Foi um avivamento mais rápido que aconteceu naquela região. Foram meses. E todo o país, mais de 100 mil pessoas tinham sido alcançadas por esse avivamento. 100 mil pessoas, gente, por conta de uma pessoa que se dispôs a pregar. A história conta que os jovens, crianças, eram envolvidas nesse avivamento e começaram a pregar, e começavam a pregar, e vidas eram ganhas para o Senhor. Você tem noção do que é isso? Crianças, jovens, que se dispunham a pregar, a provar de Deus, que provaram, foram tocados. Isso é para você, meu irmão. Isso é para mim. Isso é para todos nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado, ele já foi derramado, ele já está sobre nós, sobre você, sobre mim. A gente só precisa se voltar para ele e começar a orar. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E quando eu penso nisso, de ser cheio, não sei quantos aqui conhecem uma espuma expansiva. Vocês já viram? Quem conhece aqui uma espuma expansiva? Você injeta ela no local. É um buraco, você tem um buraco mais ou menos desse tamanho. Você vai apertando aquela espuma e ela vai expandindo até tomar conta daquele buraco. Eu penso no Espírito Santo dessa forma. Você vai ser cheio do Espírito Santo, mas ele vai expandindo dentro de você. Porque, na verdade, quando você vai abrindo espaço, quando você vai dando espaço, ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo dentro de você. E eu quero te dizer que avivamento não tem nada a ver do quanto você tem do Espírito Santo. Avivamento não tem nada a ver do quanto você tem do Espírito Santo, mas tem a ver o quanto o Espírito Santo tem de você.
É muito diferente. Porque às vezes você está aqui, você pode estar cheio, falar em línguas, parará, e chegar em casa e você não dá testemunho. E você escuta a voz do Espírito Santo ainda. Você ainda escuta o Espírito Santo te incomodando. Não faz isso não, faz isso não, faz isso não. Aí você, vou fazer. Vou olhar. Vou abrir esse site da internet. Vou mandar essa mensagem. Vou fazer isso. Avivamento não tem a ver no quanto você tem do Espírito Santo, mas no quanto o Espírito Santo tem de você. E eu queria concluir com um avivamento chamado de Azusa. Esse avivamento é muito maneiro, muito maneiro. Charles Spurgeon e William Seymour, esses homens começaram a buscar o Senhor, juntar amigos nos Estados Unidos. Eles juntavam os amigos e começaram dentro de uma casa buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor. E a história conta que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu naquele lugar e pessoas foram batizadas, começaram a queimar no Espírito Santo. A história conta que uma mulher que não sabia, que nunca tinha tocado teclado na vida, ela foi batizada no Espírito Santo e o Espírito Santo encheu ela. E ela começou a tocar teclado, do nada. Imagina que loucura, imagina que loucura. Estou pedindo isso para o Espírito Santo me enche, me ajuda a tocar alguma coisa. Mas aquela mulher foi cheia e começou a tocar violão, tocar teclado. A história diz que um dia eles estavam juntos, buscando o Senhor, e eles buscaram tanto o Senhor, a presença de Deus veio, que o teto, ou o chão do lugar que eles estavam, caiu. Puf. Imagina que loucura. O chão estava no segundo andar, e aquele chão, caiu no chão. Caiu no chão, literalmente, né? O chão caiu no chão. E ninguém sofreu nada. E aquele lugar começou ficando pequeno, porque as pessoas começaram a ver o avivamento, começaram a ver o que aquilo estava produzindo, santificação. E eles encontraram um lugar, um galpão, na esquina de uma rua chamada Azusa. E eles começaram a reunir. E a história conta que quando eles começaram a reunir, o púlpito eram 2 caixas de sapato. Na época, as caixas de sapato eram de madeira. E ele conta que o púlpito eram 2 caixas de sapato que ele subia. O palco, no caso, que ele subia sobre. Os bancos eram de madeira, bancozinhos de madeira. Mas a glória de Deus enchia aquele lugar de tal forma que as pessoas, o sentido parecia que, a história, eles dizem que parecia que dava para tocar na glória de Deus. E em torno daquela rua, bailes iam sendo fechados, porque as pessoas iam sendo tomadas pelo Espírito Santo. As pessoas andavam pela rua e do nada elas começaram a chorar, se ajoelhando, reconhecendo a Jesus, reconhecendo seus pecados. E isso foi produzido em um avivamento. Pessoas eram curadas, restauradas, mas sobretudo, o caráter de Cristo era implantado naquelas pessoas. E olha que maneiro. 2 pessoas que estavam naquele avivamento. 2 homens chamados Daniel Berg e Gunnar Viger. Eles tiveram um chamado de Deus. Deus falou assim, eu vou levar vocês para o Brasil. E eles, caramba, Brasil, não falavam português, não sabiam nada. Pegaram um navio, venderam tudo que tinham, pegaram um navio e vieram embora. E aportaram em Belém, no porto em Belém, e começaram a evangelizar. E daí surge a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. 2 homens que foram tocados por Deus num avivamento. Largaram tudo, entraram no navio e pararam aqui, no Brasil, em Belém. E começaram com dificuldade pregando. E hoje você vê a abrangência que a Assembleia de Deus tem no nosso país, por conta de 2 homens que foram tocados num tempo de avivamento. Quero te dizer que isso é para você. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu não vou falar. Eu quero, mas não posso.
Eu queria fechar falando para você da história de um homem. Um homem que andou com Jesus. Que andou de perto com Jesus. Que teve a revelação. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi esse homem? Quem foi esse homem? Pedro. Um homem tocado pelo Senhor. Tocado por Deus. Que no meio da caminhada, ele nega ao Senhor. Se frustra, volta para as práticas, volta a pescar, abandona o barco. E quem sabe você não está aqui dessa forma. Quem sabe você pode estar se olhando e falar assim, caramba, Moisés, você está falando aí, meu irmão, eu não estou vivendo nada disso. Pô, estou precisando. Mas eu quero te dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar. A Bíblia conta que Jesus vai até Pedro, chama os discípulos e a Pedro também. Jesus senta com particular com Pedro, começa naquele discipulado profundo de Pedro, tocando no interior, tirando os fundamentos errados e colocando os fundamentos certos. E eu quero te dizer o que aconteceu. O que aconteceu? Atos 2, texto clássico do derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio como um vento impetuoso e encheu todo aquele ambiente e todas aquelas pessoas, 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. E Atos 2, versículo 14, fala o seguinte: então Pedro, pondo-se de pé, disse. Então Pedro, pondo-se de pé, disse. Aquele homem tinha negado a Jesus. Aquele homem tinha vivido um tempo de frustração na vida dele, na caminhada, na fé dele. Jesus vai ao encontro dele, toca nele, arranca os fundamentos mentirosos de dentro dele, implanta os fundamentos dele, chama ele de volta. Pedro, se você me ama, apacenta, vem de volta para o meu propósito. Depois daqueles dias, Jesus vai aos céus. Estavam todos reunidos naquele lugar. E esse cara que negou a Jesus, esse cara que tinha se perdido no meio da caminhada, mas que Jesus foi lá e resgatou ele de volta. Ele se pôs de pé naquele lugar e falou assim: galera, o negócio é o seguinte, a gente não está embriagado. Nós não estamos embriagados. Isso aqui é a promessa de Deus que se cumpre. E começou discursando, falando desde o Antigo Testamento e provando sobre Jesus. Quero te dizer que o avivamento que Deus vai derramar no teu coração vai te colocar de pé. O avivamento que o Senhor quer produzir em você, quer tocar no teu caráter, na tua vida, e quer te colocar de pé, para que você, futuramente como Pedro, se levante e proclame: gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, naquele dia, naquele acampamento, naquele dia, o Senhor me tocou, me encheu, e hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer, Jesus me transformou. Você jovem, você que está me vendo aqui, o Senhor quer, nesse tempo, tocar no teu caráter e te colocar de pé para que você seja um luzeiro nesses tempos. Você e eu sejamos a resposta para esse mundo perdido, para a tua faculdade que está perdida, tua escola, teu bairro, sua vizinhança. Você. Você pode falar: sou eu. Eu vou me colocar de pé.
Você pode ficar de pé.